É, eu tava, acho que com muito pé atrás com esse filme. Olá, primeiramente. Assim, provavelmente deu pra ver, acho que no decorrer de alguns dos vídeos que eu acabei fazendo durante o ano, o quanto eu tava muito reticente, assim, em relação ao lançamento desse filme em si. É o lore do canal, né? Esteja a par, por favor. Estou muito, acho que, a entender o que era você fazer uma adaptação, principalmente de Duna. Como seria transportado para a tela, tipo, o que a gente poderia perder, o que a gente poderia acabar ganhando em termos de ritmo. Então, nessa questão de negociações e sanções, eu demorei um pouco para me conformar que muita coisa ia acabar sendo deixada de lado e algumas das coisas que a gente, assim, talvez não esperasse ver com tanta ênfase acabariam indo pro filme. No vídeo do filme do Jodorowsky, eu passo um pouco ali do que eu acredito que foi um pouco da minha empolgação com as maluquices e lendas urbanas, acho que principalmente que aquele cara acabou gerando, né, enquanto ele estava envolvido na produção do filme. Mas o quanto aquilo não necessariamente tinha a ver com o livro, né, com o material original. Era uma interpretação, assim, tipo, totalmente diferente do que havia sido proposto. Não totalmente, né? Mas era muito inspirado no livro, e não necessariamente baseado no livro ou adaptado do livro. Na verdade, muito baseado, né? Muito baseado mesmo. Muito baseado. Mas como aquilo me gerou um certo desconforto com ideias posteriores e principalmente me baixou um pouco as expectativas, tipo, para tudo que envolveria a Duna em termos audiovisuais ali, de adaptação ou inspiração, enfim, foda-se. O filme do Lynch, eu fui com todos os pés possíveis atrás, todos os que eram meus e os que não eram meus, fui ver meio de meme. E eu não achei tão ruim assim. Por si só, ele é bem fiel aos acontecimentos do livro, mas a equipe envolvida, ela tinha lá seus méritos, claro, assim, de aproveitamento, de tradução, assim, do próprio texto para a tela. Isso é inegável, mas o filme ele também não é tudo isso. Ele não é o que Duna poderia ser, não é o que Duna mereceria ser enquanto memória durante um tempo para algumas pessoas. E eu acho que a nova versão de 2021, ela também não fugiu a esse pensamento, sabe? Essa desconfiança, esse ceticismo, até esse cinismo da minha parte. E aí eu venho aqui dizer que, na real, eu tô muito contente com o que eu vi, né? Eu acho que, de modo geral, se a gente for pensar, não tinha como ser uma adaptação melhor, com mais carinho do que o que foi feito. A equipe envolvida, tipo, dá pra ver que os caras fizeram muita coisa com muito carinho, sabe? Com muito... talvez carinho não seja bem a palavra, porque eu tô romantizando as coisas, mas dá pra ver que foi feito com muita atenção. Não só porque tinha muita grana envolvida, mas porque talvez alguns dos cabeça que tiveram lá, eles estavam muito envolvidos com essa produção, estavam muito envolvidos com esse filme, assim. E em termos de adaptação, eles acabaram trazendo uma visão, tipo, que além de me deixar feliz, né, me deixa relativamente satisfeito também, né. Duna, de 2021, é um bom filme. Pra quem é fã, eu ouso dizer que é um puta filme. Né, a melhor adaptação que esse puta livro, tipo, poderia ter e merece ter, inclusive. Sendo bem sincero. Eu vou tentar discutir bastante nesse vídeo, assim, quais alguns dos pontos que eu achei legal de poder comentar. E como esse vídeo ele tá atrasado tem um ano, ainda bem, porque eu tava muito num frenesi de filme ali na época, então eu vou dar uma sinopse bem rápida aqui, hein? Daquele jeito. Em Duna, olha ele aqui de novo, nós conhecemos a Casa Atreides, né, comandada ali pelo Duque Leto, sendo uma das grandes casas e tendo um apoio tipo bem considerável. Os Atreides, eles são conhecidos ali pelo Império Intergaláctico por basicamente ser pica. Eles são responsáveis, eles são tipo mega pontuais, não fogem do dever, aquela coisa toda. Tipo, e sabendo disso, sabendo da importância, né, que a Casa Atreides tem, que o tamanho que ela tem também é muito grande, o Imperador da galáxia, ele dá uma tarefa aos Atreides ali, que é comandar o planeta Arrakis, né, que é a principal fonte da especiaria melange, que é muito importante para o Império e para o sistema da galáxia como um todo.
E o melange em si, ele possibilita que as viagens interplanetárias elas sejam possíveis, porque é uma droga, tipo, psicoativa, e ela pode expandir a mente ali da galera, mas ela é, assim, muito viciante, é um bagulho foda, um bagulho importante aí. E, no geral, o Imperador, ele quer que os Atreides, eles assumam, né, a Arrakis ali, para ver se a extração de especiaria pode melhorar com o comando da casa por lá. Né? Isso porque antes dos Atreides serem nomeados ali os responsáveis, quem comandava a Arrakis eram os Harkonnen, né, que estavam ali supostamente fazendo cagada. Só que tem uma parada, né, os Harkonnen e os Atreides, eles se odeiam pra caralho, eles são inimigos mortais. Então, esse presente, essa indicação do Imperador pro Ministério de Arrakis ali, ele é um cavalo de Troia do caralho, né? É um presente grego da porra. E é preciso levar em consideração que, assim, o quanto o Império, ele não conhece o planeta de Arrakis direito. Tanto aquele lugar, ele é teoricamente inóspito, tido como um planeta selvagem, além dos vermes gigantes que tem por ali, que se alimentam da especiaria, tipo, no deserto aberto, tem um suposto perigo maior que é o povo nativo, né, do planeta, os Fremen. Eles são tidos como cerebrados, ultra selvagens, etc, etc, etc. A gente acompanha ali essa mudança de aspecto, principalmente pelos olhos do Paul Atreides, né, que é o filho do Duque, que ali com seus 15 aninhos ele vem sendo preparado desde criancinha para virar o substituto do pai dele e tocar os negócios dos Atreides a partir do momento que o pai dele morrer. E da parte da mãe dele, né, a Lady Jéssica, ela é concubina do Duque Leto, né, eles tipo estão juntos, mas eles não são casados porque o Duque ele precisa se manter teoricamente disponível para qualquer aliança com outra casa eventualmente aí para poder casar e, enfim, juntar as casas aí. Mas a mãe do Paul, enfim, ela faz parte de uma irmandade com dons especiais ali, composta apenas por mulheres, né, que são as Bene Gesserit, e elas são espalhadas tipo, por toda a galáxia. As mulheres são pica também, elas meio que jogam de acordo com as próprias regras, e na brisa delas tem um escolhido, nascido homem, de uma grande casa da galáxia que, tipo, elas chamam de Kwisatz Haderach. Então, algumas dessas irmãs, elas entram, tipo, de portas abertas nas casas grandes para meio que servir de conselheiras ou até de concubinas mesmo dos grandes líderes, para tentar fazer com que esse planejamento delas de descobrir quem é o Kwisatz Haderach, de poder produzir ele também, porque elas mexem com brisa genética aí, elas tentam fazer parte ali do ecossistema de cada família, a fim de cruzar algumas linhagens e ver se elas encontram, tipo, quem é esse tal desse maldito escolhido aí, ou bendito, né, enfim. A Lady Jéssica, ela acredita que o Paul, né, o seu filho, ele é o escolhido, e assim, porque o garoto acaba relatando pra ela que ele tem alguns sonhos estranhos e que parecem ser visões. Então, você imagina, o menino ele treina já para ser o sucessor do Duque desde criança, e ele é treinado pela mãe ali secretamente nas funções e nas habilidades Bene Gesserit, porque sim. Basicamente, porque sim. E assim, bem basicamente mesmo, essa é a sinopse do livro. Eu tava devendo porque o meu primeiro vídeo de Duna ele é horrível, então eu tô aqui tentando me redimir de alguma forma. Eu fico pensando, principalmente depois de ver o filme do Lynch, tá? Em como as pessoas acabaram se sentindo vendo esse filme. Porque eu falei antes lá que, assim, deve ser muito foda você ter esse panorama de adaptação de Duna na sua época, sabe? Independente do filme ser o que ele é, tá ligado? Mas, assim, tem a história na época de lançamento ali do filme que o Frank Herbert ele assistiu e ele até gostou. Talvez, não sei, pela emoção de ver que as palavras dele estavam sendo adaptadas pra tela, que ele tava conseguindo ver tudo que ele tinha feito ali em outra mídia, mas também entendendo que provavelmente não daria pra fazer melhor do que aquilo na época, né? Vamos passar esse pano aí. De qualquer forma, tipo, o filme é de 84 e ele não é muito bem quisto, né? Tanto por críticos ali de cineminha, quanto pelos fãs do livro. Não, e aí justamente esse pensamento, né? Tipo, pra muita gente, Duna era aquilo,
Duna no cinema era aquilo, não tinha como, não foda-se, não tem como fazer. Deve ser um sentimento muito ruim, assim, pra quem é fã, ver que é isso. Mas e pra quem não é fã, né? E aí que tá, tipo, nisso eu já vou, em algum nível, entrando um pouco no que eu achei do filme. Eu não acho que seja a mesma coisa você ter um primeiro contato com o livro e com o filme. O filme, ele é difícil, ele é chato, convenhamos, tá? Ele é maçante também. Ele não tem o mesmo dinamismo que os blockbusters de hoje em dia pedem, tá? Apesar de, assim, se encaixar bem, até demais dentro dessa caixinha, isso é uma coisa que acaba me incomodando um pouco. Ele não tem uma ação desenfreada, tipo, e ao meu ver, ele não tenta ficar num apelo de público novo o tempo inteiro, sabe? O filme ele é bem direto. O roteiro ele é muito ligeiro porque, em linguagem cinematográfica, tipo, não tem muito como perder tempo, né? E nisso eu particularmente, tipo, até acho o filme bem corrido se comparado com alguns dos elementos do livro. O início do livro, tipo, eu já acho mega corrido em si, é mega, assim, foda, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita merda acontecendo ao mesmo tempo, e, tipo, você fica meio que fudido, assim, tentando acompanhar tudo. E o filme, ele é bem mais linear nesse ponto, tipo, óbvio, porque ele meio que precisa ser, né? Mas, de certo, ele também é um filme que ele possa realmente ser chato para um público novo. A partir disso, já meio que te dá uma perspectiva que não é para todo mundo. O filme não é para todo mundo, cara. For the first time, I think I did this movie for a single audience member, which is me. Isso me deu um certo medo de não conseguirem confirmar a parte 2, mas graças a Deus tá confirmada sim. Só que era uma parada que o que me dava mais medo, acho que era essa tentativa de chegar em pessoas novas o tempo inteiro e de tentar, tipo, paparicar muito um público que teoricamente não consumiria Duna, eu acho, sabe? Se ele fosse feito muito fiel ao livro. E ainda bem que ele foi. Eu entendo também que o próprio Villeneuve, ele teve, tipo, isso como um projeto ultra pessoal. Eu passo um pano até, porque realmente estava em boas mãos, a adaptação dessa história ela estava em boas mãos de fato, dá pra ver o quanto o cara realmente estava pensando em agradar o fã, apesar dele ser bem explicativo assim, tipo, ficar bem expositivo em alguns momentos também, são coisas que eu consigo entender o porquê, mas acho que enquanto cineasta, um dos filmes menos, acho que, inspirados do Denis Villeneuve. Dá pra ver justamente, tipo, nesses momentos de explicação de conceito, o quanto ele tava meio travado, eu acho, pra tirar uma boa cena, sabe? E nisso eu destaco, por exemplo, a cena do café da manhã entre a Lady Jessica e o Paul, onde, tipo, é necessário você explicar, expor e mostrar, tipo, ao máximo como funciona a voz. É só pra explicar, tipo, não que isso seja necessariamente ruim, porque é muito necessário, tipo, a gente explicar de fato, assim, o que é aquele poder, o que é aquela habilidade, como que ela funciona e o uso daquilo, tipo, no decorrer da história você vai vendo conforme o desenrolar ali da trama. Mas enquanto cena, enquanto interação, ela é muito esquisita, cara. Tipo, parece rechute, sabe? Parece, tipo, olha, tem um poderzinho aqui que o pessoal aqui da sessão de teste acabou não entendendo e a gente precisa refilmar aqui porque, né, a gente precisa explicar. É muito estranho. Seria uma cena legal se, tipo, a gente conseguisse entender um pouco mais da relação do Paul com a Lady Jessica e que até dá pra sacar uma coisinha aqui e ali, mas é uma cena, tipo, muito pouco inspirada, cara. A gente consegue ver que essa base de interação, em alguns momentos, ela é muito melhor do que em outros, sabe? Eu destaco aí, por exemplo, cara, a cena entre o Paul e o Duque Leto, enquanto eles estão conversando lá no cemitério. Uma cena muito bonita, uma cena muito forte, pelo menos eu fico relativamente emocionado justamente com isso, porque eu não lembro de ter um momento desse assim no livro com o Duque Leto falando com o Paul sendo tão vulnerável, se permitindo ser vulnerável aos olhos do filho dele, sabe? Isso, enquanto você bolar uma cena dessa, ela é muito importante pro andamento do filme em si. Elas têm cara de rechute, de qualquer forma, as duas, tá? Não que seja ruim, até porque uma é uma cena espetacular e a outra é ruim. Mas justamente, tipo, por serem elementos diferentes do material original como um todo, por você não passar tintim por tintim ali, porque já fizeram isso antes, cara, já fizeram nos anos 80,
já fizeram no canal Sci-Fi dos anos 2000, final dos anos 90, então vamos tentar mudar um pouquinho. E assim, é legal a gente ter justamente momentos assim, tipo, de conversa de fato dos personagens, porque não tem muito o que fazer nesse sentido enquanto adaptação, sabe? Eu fico feliz até que esse seja o caminho em que eles estão enveredando um pouco mais pra solução, tipo, de algumas dessas coisas, porque os personagens de Duna, isso era uma preocupação muito grande minha, assim, mas os personagens de Duna, eles são muito introspectivos. É uma sociedade que ela é muito introspectiva, na real. Eles são muito paranoicos em certo grau, e no livro, tipo, a gente até consegue entender cada personagem, não porque tenham capítulos específicos ali de ponto de vista de cada um, mas a gente tem algo que no cinema a gente acaba não tendo, que é justamente o controle de ritmo e de tempo. Então, a gente consegue ler até 1, 2, 3 vezes aquilo, tipo, até a gente entender realmente o que o personagem tá passando. Enquanto andamento de cena, sei lá, são 3 parágrafos de pensamento, sem contar a ação, saca? E me dava muito medo em ver como é que eles iam adaptar isso, e felizmente eu acho que foi um resultado muito bom. Cara, no livro os personagens eles pensam muito. Não necessariamente algumas das vezes as ações deles, tipo, fazem jus ao que eles estão pensando naquele momento. Então não seria legal colocar uma narração em off ali no bagulho, sabe? Igual o Lynch fez no filme dele. Tipo, isso é fácil demais. Tem que usar a mídia a seu favor, enquanto adaptação, enquanto, enfim. Tentar não perder os elementos que, na minha opinião, fazem do livro importante e único, né? Nesse sentido. A gente precisa entender, acho que qual que é a brisa de cada personagem, a gente precisa, no mínimo, empatizar com cada um deles, porque individualmente eles estão num momento muito particular, assim, da vida, cada um deles, e eles têm sua própria cruzada também, sabe, de alguma forma. E por fim, eu tive essa sensação com o filme. Apesar de achar que houveram muitas mudanças, tipo, para adaptar quem aqueles personagens são e o que eles representam, é mantido e muito bem, diga-se de passagem. Isso é fantástico. Enquanto trabalho é um mérito muito grande, assim. Agora que foram mudados, realmente foram. Pra que a gente possa gostar mesmo desses personagens, entender a brisa de cada um deles, como eu falei, esse processo de torná-los mais humanos foi feito, tá? E deixou eles quase que na beira da descaracterização, na minha opinião. Mas eu gostei, porra, gostei. Isso porque, como eu falei antes, cara, todo mundo, ou 90% dos personagens, principalmente os Atreides, com quem a gente tem mais contato, eles são muito introspectivos. Muito, muito. E é uma sociedade muito introspectiva, como eu falei antes também. Então as relações, elas são muito cordiais. A gente entende, enquanto lê, que tem uma devoção envolvida com os Atreides particularmente, de vários lados e de várias formas diferentes também. Seja o amor familiar, seja os dos funcionários, né, que eles chamam de servo. Então, caralho, é muita pose, é muito esforço pra parecer algo respeitoso em meio pá, assim, das ideias, mas tem coisas boas que o filme até tira disso, entre justamente o laço que você constrói com outra pessoa, e esses são os pontos de humanidade que são legais, assim, da gente valorizar. Outro destaque pra cena é em que o Duque, juntamente com toda a casa Atreides ali, eles estão recebendo o arauto do Império, acho, para formalizar ali o pedido deles entrarem em Arrakis, né, como um todo. E aí o Gurney Halleck, o Josh Brolin, ele acaba tirando sarro de algumas dessas cordialidades junto com o Duque Leto. Então, a cena é muito boa, cara, a cena é legal. É preciso mostrar, tipo, na prática, o amor em si, o quanto aquelas pessoas elas confiam umas nas outras, e que em momentos, tipo, difíceis eles acabam tendo dúvidas, porque não tem como fugir disso, mas que eles conseguem contar um com o outro, independente de qualquer coisa. E, assim, contar um com o outro com o que supostamente é certo para que aquela casa prospere, principalmente isso. E eu entendo essa mudança na descaracterização dos personagens, porque, acho que para um filme até funciona um pouco melhor. Eu destaco também a citação da Litania do Medo. Eu tenho meus problemas com esse mantra, assim, num todo. Eu acho bonito, tipo, dentro de um contexto, mas especialmente aqui, no filme, né, no caso, eu não gostei.
Eu entendo de novo, tipo, por que a cena foi feita daquela maneira. O Paul, ele tá indo encontrar a Reverenda Madre para poder fazer o teste do Gonjabar. A Lady Jessica, ela fica do lado de fora da sala e ela fica citando a litania do medo, tipo, pra ela poder se acalmar. Eu vi muita gente reclamando, falando que, porque a Lady Jessica, ela tá muito emocionada, não sei o que. Cara, foda-se. É minha personagem preferida do livro. Eu acho que ela foi brilhantemente interpretada pela Rebecca Ferguson e... no geral, eu só não gosto dessa cena porque eu acho ela brega e feia. Assim, você tem que achar um momento específico pra encaixar a litania, porque não tem jeito, tem que estar no filme mesmo. E se não tiver, tipo, vai ter algo faltando. Então vamos tentar aí colocar de alguma forma. Não tem cara de reshoot, que é um bom ponto, eu acho, não sei. Por mais que seja um universo que tenha muita pose, não sei o que, eu achei essa cena muito teatral, cara. Apesar do ritmo dela fazer sentido, apesar das duas vertentes ali acabarem em junção pra um bem maior nesse sentido, eu achei que ela é muito, acho que descaracterizada até do resto do filme, sabe? É foda. O diretor do filme apresentar uma cena assim, pra mim é um pouco demais. Eu vou chapar um pouco aqui, mas parece que ele tá se submetendo a essa teatralidade que não precisa, bicho. Sabe? O Villeneuve falou que foi um ponto de confiança ali que ele acabou pegando, tipo, pra ter certeza de que a qualidade das cenas do filme iam ser boas, mas puta que pariu, cara. Ainda bem que ele pegou confiança pra não fazer uma merda daquela de novo. Parece que ele tá se submetendo a essa teatralidade, essas formalidades, assim, falando pra gente, olha, essa cena aqui, eu tô tentando evocar um sentimento de desespero, que é um momento de desespero, porque é o que tá acontecendo lá, sabe? Sei lá. O Nolan, ele faz o filme dele auto-explicar, tipo, a trama o tempo inteiro, sabe? E parece que o o Villeneuve faz aqui é auto-explicar as decisões criativas e técnicas que ele toma, né, pra cena X ou Y. Tipo, só relaxa, cara. Você não tá fazendo um filme pra você. Tudo bem que, né, nós somos os nossos maiores críticos, mas, porra, calma, sabe? Vamos fazer direito aqui, vamos fazer tranquilo e tal. E é foda, porque... eu nem acho ruim a primeira hora do filme, não. Tipo, no livro também, até eles sofrerem a emboscada dos Harkonnen, tipo, é o meu momento preferido, e eu não acho tão ruim assim, tipo, até lembrando, mas é um sentimento que, ainda revendo e tal, tipo, eu vejo muito presente, sabe, num todo. Então me incomoda ainda, sabe? Mas, né, outra coisa que eu passei a entender foi também a escolha pelo visual, daquela coisa mais realista. A fotografia, tipo, meio insossa, a partir do momento que eles chegam em Arrakis, tipo, fica tudo meio cor de água de fossa, e eu entendo. Pro ponto de vista daqueles personagens, principalmente, e sob a perspectiva do que eles têm de conhecimento do que é o planeta de Arrakis, é aquela coisa inóspita, aquela coisa selvagem que eu comentei no começo. É uma coisa que, tipo, ninguém trata com respeito, que ninguém liga além do potencial econômico, da extração da especiaria ali, que é o foco, tipo, eu inclusive apostaria as minhas fichas na possibilidade da fotografia e do visual do filme ficar mais bonito conforme a parte 2 chegue, porque uma vez que a história ela avança muito mais focada na presença de Arrakis em si do que necessariamente na chegada de outras pessoas e tal, eu acho que os personagens que estão ali, que a gente vai acompanhar, eles vão ter um olhar mais acostumado do que era quando eles eram só estrangeiros, né? E pode ser que a gente encontre a beleza também naquele deserto conforme a gente passa mais tempo lá, assim como os personagens. Mas aí eu tô chapando e fritando de novo. Porque não dá pra saber. A segunda parte, inclusive, tipo, ela já tá confirmada e ela tem nomes de elenco, tipo, que faltavam, hein, enquanto alguns personagens. Então, a Florence Pugh é maravilhosa, incrível, muito foda, muito fã dela, muito fã dela. Ela vai ser a Princesa Irulan, né? Ela é a filha do Imperador da Galáxia, inclusive todos os excertos, todos, eu não sei se todos, mas a maioria dos excertos do primeiro livro, que são tipo as frasezinhas que aparecem antes do capítulo começar, são de trechos tirados de livros da Princesa Irulan, porque ela, acho que ela é historiadora, sei lá, não lembro. Mas ela é muito importante assim para esse universo, porque ela é filha de quem ela é filha e ela tem dinheiro, basicamente. O Austin Butler vai ser o Feyd-Rautha Harkonnen, né? O suposto sucessor do Barão Vladimir Harkonnen. Ele, se eu não me engano, ele é irmão do Rabban, né? Que no primeiro filme aqui é interpretado pelo Batista, então... Assim, tem uma brisa no livro que o Barão, ele acaba tendo uma preferência maior pelo Feyd, porque ele acha que ele é menos abestalhado do que o Rabban. E por fim, de maneira bombástica, assim, acho que é o que todo mundo menos esperava, na verdade, é o Christoph Walken, justamente de Imperador,
vai ser o Padishah Shaddam IV. Sensacional. Um baita elenco aí de novo, tipo, quando o primeiro filme foi anunciado já tinha um elenco recheado e os caras não deixaram a peteca cair, e agora, cara, só progresso aí, vamos ver como é que essa porra vai rodar. Bem curioso, bem ansioso aí, acho que o filme sai em 2023 ou 24, não sei. Muita coisa a gente vê em retrospecto sobre esse filme, tipo, ser feito de fato, né? As declarações que o Villeneuve acabou dando, né, tipo, sobre o filme, sobre as negociações de distribuição e o quanto ele ficou descontente com o lançamento simultâneo no HBO Max, porque, né, segundo ele, ver Duna na televisão é como você pilotar um jet ski numa banheira, isso não cai muito bem. Assim como o Nolan, em 2020, enquanto ele estava divulgando Tenet, o Villeneuve ele se mostrou tipo, bem presunçoso ao lançamento desse filme, principalmente, né, pelo preciosismo acho que o cara tem, e pelo próprio formato da tela de cinema. Nolan, ele acabou batendo muito nessa tecla, tipo, e ele quis lançar o filme dele no cinema, apesar da pandemia estar explodindo, tá estourando pra caralho, assim. E meio que pegou pra si, junto com a ajuda da imprensa, que ficou dando corda pra essa história de maluco do caralho, e da própria Warner, que pagou ali pra ver também que ele ia salvar o cinema. Tenet ia levar todas as pessoas de volta pro cinema ali no meio da pandemia, deixando as pessoas, tipo, tão curiosas pra ver o filme que, assim, de fato, elas iam pro cinema e foda-se, sabe? Ignorando tudo, todo medo, porque a arte, os filmes e tal, eles são uma ferramenta tão forte pra gente poder superar todos os nossos problemas e pensar sobre eles também, que isso ia ser, tipo, revolucionário nesse ponto, tá ligado? E isso não aconteceu. Essa presunção toda do Nolan acabou fudendo um pouco o filme também, né? Porque, assim, justamente, tipo, o momento não era esse. Não tinha como ignorar tudo pelo bem da arte, ali, pelo bem do entretenimento e simplesmente só acreditar. Não é na base do confia que a gente vai, né? O lançamento de filmes no cinema envolve uma série de questões, assim, tipo, que a gente precisa levar em conta. A rede distribuidora, ela precisa pagar um valor X ali, tipo, pelo filme em si, e passar esse filme durante um tempo, com sessões todos os dias, teoricamente, para poder fazer esse investimento valer a pena. Então você imagina se você aposta alto e não rola. Fudeu assim pra distribuidora, um pouco, tá ligado? E tem mais, o contexto social ele precisa ser muito levado em conta, não só o de mercado. Porque, pô, as pessoas elas não foram ver Tenet por quê? Porque o filme não era forte o suficiente pra isso? Não, né, cara? Na verdade, sim, com certeza ele não era forte o suficiente pra isso. Mas, justamente, não era o momento. Imagina a economia aqui do Brasil, tipo, na época. Você que tava lá, você que, graças a Deus, tá vivo hoje, sabe? Já tava uma porra. Agora parece que tá piorando um pouco mais. Então, naquela época, com o presidente fazendo piada, com, cara, as vacinas demorando pra chegar aqui, o conteúdo em si, tipo, a arte em si, tá ligado? Já tava sendo empurrada pra gente como se fosse um luxo, então não era prioridade, certamente, cara. Porra, a gente tá há sei lá quantos meses aqui em casa, você quer gastar dinheiro no cinema, cara? Não é essencial, né? Que escape é esse? Não é mesmo? Essa tratativa do cinema como escape, ela é bem problemática, assim, enfim, tenho algumas considerações sobre, mas foda-se. Mas o momento é outro, né? Quando o filme foi lançado ali no ano passado, tipo, o momento já era outro, não era igual que tá hoje, acho que nesse sentido a gente tá melhorando um pouco, mas o Villeneuve, ele meio que tá certo, tá, em reclamar do lançamento no HBO Max. Eu concordo, na verdade, com a reclamação dele, com a própria Warner, no sentido de, tipo, não terem feito esse acordo antes. Sabe, tudo bem que dentro da conjuntura da situação a gente precisa procurar maneiras de sair ali pela tangente, de agradar todo mundo, mas agir dessa forma, tipo, sem que haja um contrato antes, né, implica uma quebra ali das partes, sem um aviso prévio, e você bota no cu do cara, né, mesmo o cara sendo empregado ali, que não é na real, mas mesmo o cara, tipo, ainda trabalhando debaixo do seu guarda-chuva, você fode o cara sem mais nem menos. O problema é que o preciosismo do formato, lógico, tipo, é o bebê do cara, né? É o bebê do cara, é um projeto, tipo, mega pessoal, como a gente tava falando aqui, que ele quer que as pessoas vejam da forma como ele idealizou e tal, mas isso é praticamente impossível, cara, é impraticável, assim.
de novo, sobre aqui o contexto do Brasil, especificamente de São Paulo, porque é onde eu moro. Então aqui na época, tipo, tinha bastante rede de cinema com opção para ver Duna, justamente com várias opções para ver outros blockbusters também. Tinha IMAX para ver aqui perto, tinha como, né, o diretor queria que fosse visto, tinha dublado, tinha legendado, não sei o que e tal. Só que é impraticável correr atrás de uma sessão, sei lá, por exemplo, em IMAX, sem ter um puta esforço, sem que você tenha um puta de um esforço para poder fazer isso acontecer. No meu caso, os cinemas IMAX não são nada perto aqui de casa e, tipo, eles são bem caros, inclusive. O transporte é caro, mano, também. Então, não tem como, tá ligado? Eu até queria fazer esse esforço, eu queria muito ter visto esse filme em IMAX, porque eu sou maluco, né? E essa declaração dele, tipo, só mostra que tem um grau de menosprezo grande, assim, tipo, direcionado às pessoas erradas nesse caso. O cara tá puto com o estúdio que cagou na distribuição do filme dele ali, que supostamente passou a perna no cara e ele desconta na cabeça de quem tá pagando a porra do ingresso pra assistir, mano. Que é isso? É a mesma coisa que alguém chegar pra você e falar que, não, futebol de verdade é só no estádio. Você vê na TV aí, não é isso. O Villeneuve, até onde eu sei, ele tirou um pouco o pé nas declarações ali, nessas declarações de merda que ele tava fazendo antes do lançamento do filme. Acho que em si, com o filme lançado e um toque, né, das relações públicas ali do cara, ele focou em falar um pouco mais sobre o filme em si, da possibilidade de continuação e tal, tipo, nos conceitos criativos, do que necessariamente formato ideal para ver o filme. E, né, de novo, né, um ano depois do lançamento aí do filme, mas eu não podia deixar de dar meus 2 centavos aqui, né, cara, tipo, mencionar essa fita de distribuição também, desse preciosismo idiota que a gente viu acontecendo muito no ano passado, então acho importante comentar um pouco sobre, apesar do atraso. Todo filme, ele é fruto do seu tempo. Ele rende em si discussões e percepções que meio que já podem se explicar, né? Já podem ser autoexplicativas nesse sentido. E esse filme ele é muito importante hoje, muito no mérito das coisas que foram escritas ali, no que ele está adaptando como material base, principalmente do que o Frank Herbert, autor do livro, escreveu lá nos anos 60, continuar muito atual de alguma forma. As práticas predatórias ali de exploração de recursos naturais e do trabalho do ser humano principalmente se intensificam ainda mais, tá? E a exploração do ser humano pelo ser humano também se intensifica cada vez mais, e a gente já vê isso acontecendo no livro, e a tendência é piorar, caso a gente não faça nada. E isso é uma grande discussão aqui. Eu acabei não falando tanto assim dos frames em si, porque eu queria dar um panorama acho que maior do que eu achei do filme enquanto adaptação, enquanto... mas a discussão do filme ela é realmente essa, sabe? Ela é realmente essa suposta novidade, essa coisa mastigada pra gente mesmo, do quanto a gente precisa lutar pelo que é nosso, sem deixar que ninguém invada, sem deixar que perreco venha cair em cima do seu e, sabe, vai roubar todas as suas coisas ali na hora que ele achar que deve. É sobre o outro achar que tem mais direito sobre você e sobre os seus do que você e os seus. É isso que o filme traz de novidade. Ou ao menos ele acaba pincelando um pouco nessa primeira parte. A perspectiva mais intensa do que é ser um povo esquecido, sabe? Marginalizado mesmo, e que nem é necessário, tipo, pra movimentar a economia, né, do planeta vigente, porque foda-se, sabe? O filme começa com uma introdução da Shani, né, e ela explica absolutamente tudo. Essa visão mais fria, mais analítica e importante, né, tipo, de ser colocada pelos realizadores, ela é muito foda e ela é um mérito gigantesco, assim, do que é a proposta que eu entendo ser realista, sabe? É você discutir os problemas de fato como eles são e não como firulinha, sabe? Claro que a ficção científica ela passa esse pano de fundo pra nós, pra gente poder ver como firulinha, mas é mais do que isso. É um filme muito político, é uma história muito política, é uma história que se reflete muito no nosso dia a dia também, e é uma história que ela acaba deixando a gente pensar um pouco nesse sentido. Em Duna não tem herói, só tragédia, assim, no sentido grego mesmo da parada, sabe? Pode ter um triunfo aqui e ali, mas no geral é entender que o mundo sem mudança
Ele é um lugar horrível. Isso abre um precedente para 500 perguntas, sabe? Tipo, que mudanças, quem vai exercer essas mudanças e tal. É um ponto de partida já interessante, tipo, pra gente ver o que a gente faz, sabe? A partir dali. E tomar cuidado, talvez.